Este aqui é mais um novo tema que eu vou exortar. Mensagem apostólica. Quem é Jesus para nós, em tempos modernos, a que vivemos? Carta de Jesus Cristo para os dias atuais. Mensagem apostólica. Quem é Jesus para nós? Exorto-vos, caros irmãos, como uma autoridade ordenada por imposição de mãos, presbítero ministro de Cristo, enviado, profeta, predileto, moldado a dedo de Deus, como o somos. Integro-me junto à ordem natural e sobrenatural da milícia santa e do Pai uno e trino, como uma das autoridades eclesiásticas citadas na Bíblia, mesmo para um pequeno povo, a partir de um grupo de pessoas, uma ministração, campanha de agasalhos, aconselhamento cristão, a pregoação da sã doutrina, a palavra de Deus. Afirmo, caros irmãos, de que nem todos são constituídos por Deus, se tem uma vida apócrifa, anátema e desviada da verdade, afirma as Sagradas Escrituras. Pela hierarquia da Igreja Católica Universal, nos seus 21 ritos, integro-me à unidade pautada na liturgia do amor que é Cristo, tanto a romanos, ortodoxas, cóptas, maronitas e tantos outros interligados aos patriarcados de Roma, onde reside o Papa, e noutros patriarcados, Jerusalém, Istambul, siríacos, ortodoxos, Constantinopla, outros, aonde reside os sumos pontífices do Oriente, e patriarcas, bispos, que são seus representantes patriarcas, no Oriente, e o Papa no Ocidente. Comunhão, ao próprio Papa Francisco. Exorto-vos de que é rico a vida de unidade de irmãos cristãos em geral, pois Deus é o Senhor de todos os viventes. A vida de amor, irmãos, nos leva aos céus. Jesus, que nos doa a vida de amor, irmãos, sem o temor a Deus, na pessoa dos prediletos anjos da igreja terrena, os ungidos ordenados, unido à celeste das potestades do bem. Sem este temor, muitos são destinados ao inferno, porque desprezam o Cristo na verdadeira igreja que somos nós, e mais semelhança de Deus. Ninguém é melhor que o outro. Nesta terra não somos eternos, nem donos nem de nós mesmos. Teremos que prestar contas no final. Tudo é do Senhor Deus, de todos os viventes, eternidade. Como ministro escolhido, ministro de Cristo, escolhido por Cristo, assim como os irmãos padres, bispos também o são, também diáconos, e toda a hierarquia. Os são também escolhidos, unidos a cristãos justos denominacionais, unido também a esses justos denominacionais de outras religiosidades, aos que pregam a justiça, esses irmãos de outras religiosidades que pregam o amor também, que é Deus conosco, e tudo constrói. O contrário do ódio, que tudo destrói. É lógico, o contrário do ódio, que destrói. Nem tudo o ódio destrói, mas que destrói uma parte do bem, desde que as pessoas não estejam alicerçadas em orações e temor a Deus. Por fim, irmãos, e nesta exortação, venho dizer que estejamos unidos no ministério santo dos iluminados, gloriosos, santos e justos prediletos por Daniel, alinhados aos anjos e dos 144 mil eleitos de Israel e anjos prediletos ordenados, os de primeiro grau, o bispo, o de segundo grau, o padre, e terceiro grau, o diácono, também os arquidiáconos, subdiáconos, abunas, padres, dos ritos orientais, da Católica Universal, nos seus 21 ritos. Cristo é a cabeça e nós seus membros, caros irmãos. Ambos os prediletos são iguais espiritualmente,
né, materialmente, uns são mais que outros, mas Cristo adverte a nós, né, que deveras, pois, viver o amor, a piedade, a servidão, o lava-peças, zelo, a misericórdia, o temor a Deus, porque sem o temor, caminho soberbo no labirinto escuro, a ponto a ser devorado pelo Minotauro, pelo mal. Sem o temor, caminho ingrato ao inferno. Olha, Jesus está às portas e hoje em dia tem-se mais pseudo-comunidades que matam a Cristo pelo fator de discriminação, rejeição, falta de vida comunitária e acolhimento ao outro, né? Sextando, adorando ao modo de modelo do anticristo. Tanto o presbítero, ungido, ordenado de primeiro e terceiro graus, são anjos de uma comunidade, jurisdição social. Os que negarem esta verdade não são dignos de Cristo, né? Mas da falsa trindade do anticristo. É riquíssimo ter um ministro ordenado ou mais ministro numa cidade, jurisdição social de todos. Se soubesse, não hesitaria a ofendê-los ou não os trataria mal, ou que lhes oferecia algo de bondade, pois representa o Cristo vivo, porque tem a alma de Cristo. Sodoma e Gomorra foi destruída pela soberba, né, daqueles ingratos da época, e hoje não é diferente. Afinal, os ordenados são guardiões do trono de Deus. Olha, caros irmãos no Cristo, o Cristo, admoesto nesse meu ungido, falo por ele, de que difundo esta verdade, para que muitos não fiquem sem ser avisados. Mas de sobreaviso, porque esse meu preceito oráculo é de advertência. Muitos dos meus prediletos e filhos desviam para a esquerda, exclui o próprio irmão e a mim, o Cristo que vos criei. E eu, né, o predileto do Senhor Deus, afirmo que muitos sentam como bestas apocalípticas, matando Cristo com suas próprias fábulas filosofais anticristãs e arrogâncias, ditando leis pagãs, alinhado aos anticristos, que não vive a Cristo na sua verdade íntegra. O Senhor Deus habita no verdadeiro santuário nosso, a verdadeira igreja que somos nós mesmos, né? Habita nos justos. Exorta-os que se discrimina, rejeita e tem fechamento ao irmão, ao outro, principalmente a um predileto. A Cristo se fecha, a Cristo rejeita. Olha, são muitos hipócritas profanos que vestes como em peles de cordeiro, por causa do amor mais ao material, ao dinheiro, por idolatria, a ponto de sacrificar o outro, ao próprio Cristo, que está em tudo e em todos. O Papa Francisco disse em suas homilias que é triste a igreja privatizada por egoísmo de fé, com tantas dioceses e eparquias espalhadas pelo mundo, né? A prova da falta de amor, né, contamina entre tantos ministros ordenados, leigos, também cristãos, que não obedecem à liturgia do amor, o próprio Cristo, e a unidade pregada pelo Papa e patriarcas bispos, que entre ambos, como sinal de unidade, seiam juntos à mesa eucarísticas. Em comunidades de base, impera o contrário, a divisão, o ódio, a indiferença. Muitos apregoam a filosofias à base esotérica de capitalismo alinhada às lojas capitalistas, do sistema maçom, do capitalismo, que está em quase todos os setores, preparando o levantamento do anticristo pela ordem mundial. Nem tampouco vive os atributos teologais da fé, da esperança e da caridade, né? Muitos excluem a liturgia do amor, que tudo constrói. Muitos vêm inebriando-se ao mal, a presunção má contra o irmão. A liturgia do amor, ela é Deus conosco, a mãe de todas as liturgias eucarísticas, né? A mãe de todas as liturgias, alinhada ao sacramento do acolhimento, que são a fé com as obras. Isso, caros irmãos, na exceção de pessoas, porque ainda existem filhos prediletos dos cristãos justos, né? Poucos, mas tem. Mas a grande maioria carrega o fardo do desamor, do ódio, do egoísmo, do rancor, né?
e do próprio ódio que anseiam o espírito de Caim contra os irmãos, contra o irmão. Ainda não se esvaziam de si mesmos, eles mesmos formam-se em cadeias de perseguidores contra os reais prediletos enviados e contra Deus, desobedecendo. E sequer estende a mão ao irmão. Milhares condenam quando gera o pecado de rebelião contra Deus autoridades constituídas, confiadas por Deus, se de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Caim e Lúcifer gerou o pecado de rebelião, pecado contra o Espírito Santo. Um desses pecados que milhares condenam está no livro de Provérbios 6. Um pecado Deus detesta, 6 pecados Deus abomina. Muitos os condenando por cometer esses pecados de rebelião contra o Espírito Santo, ainda receber a Eucaristia indevidamente. Muitos vão ver depois que chegar o fim das últimas coisas, depois que for revelado o anticristo às nações e a era da grande tribulação que há de vir. Olha, presbíteros leigos, cristãos arrogantes, prepotentes, maus, iníquos, multidões, milhares, pegam contra Deus e contra os irmãos, também presbíteros prediletos, cristãos, vice-versa. Ainda gera o pecado de rebelião, se rebelar contra irmãos também ordenados, ungidos, anjos, guardiões do trono de Deus. Muitos desses falsos leigos e falsos cristãos, maus pastores, por achar dono do ministério dos apóstolos, muitos ensoberbecem diante da face de Deus, que habita na verdadeira igreja que somos nós, e diante da Eucaristia, nós mesmos, sacrários vivos da igreja de alvenaria, nós sacrários vivos, em comunhão às igrejas de alvenaria. Olha, prediletos ordenados pelo selo, que são diáconos, padres, bispos, Papa, bispo, patriarca, são iguais espiritualmente. Jesus é a porta, ninguém vai ao Pai celestial senão por Cristo. Jesus está vindo por causa da soberba de muitos e por causa da maldade se multiplicar. Existem muitos justos que fazem a vontade de Deus, mas existem muitos iníquos, maus, arrogantes de poder e que negam viver o espiritual sagrado da verdade. Deus adverte que de nada adiantando há grandes obras a ser compactuado com o espírito do anticristo, sem a unção de Deus. Melhor uma pequena obra e ter a presença e a unção de Deus. Ter amizade com o mundo é ter inimizade com Deus. Olha, é muito sério. Numa comunidade, ter um servo ungido, presbítero predileto do Pai Criador, e o blasfemar a modo de olhos altivos, presunção má contra esses, enfurece a Deus. Se rebela contra um desses inocentes, a Deus rebela. Se contradiz o amor e contra o predileto, que tem a alma de Cristo, que acende a ira divina, a soberba. Hoje em dia são muitos desses os excluídos, esses filhos prediletos excluídos em comunidades de base e muitas nações, que representam a Cristo vivo. São também a Eucaristia viva, Olha, relativizamos, que não são com todos. Existem muitas pessoas realmente de Cristo. Outras milhares são de Lúcifer. Muitos rezam, oram, mas não mudam. Pregam mais o material do que o espiritual sagrado. Deus conosco, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, a gravidade não é pelo vaso corpóreo, mas pelo selo de ordenação, unção, transferido ao predileto presbítero, porque foi a dedo de Deus que o moldou. Esta é a causa de milhares ir ao inferno, a blasfêmia contra o Espírito Santo e contra o ministério dos santos e justos, e do ministério verdadeiro e justos, os ordenados prediletos do Senhor Deus, não importando o grau a que recebeu o selo de ordenação de Deus e de um episcopo. Ó ingrata, cristãos batizados, se soubesses como tratar bem o irmão, anjo guardião predileto, não negaria o zelo e reais tratamentos por igualdade espiritual, pois está prefigurado com a voz de Cristo ou de um arcanjo, da milícia das potestades do bem, e não das potestades do mal, do preconceito, da divisão, do desamor, da falta de zelo. Afasta-se, Satanás.
Afasta-te, Satanás. Se fazes como Satanás, excluindo a liturgia do amor, se é mais do ódio que destrói, ainda se não professa a vida de manjedoura, a vida de pobre que Jesus viveu, mas que vive a modo de Herodes, de César, do amor mais ao dinheiro, eu, Cristo, sentencio este oráculo. Escolha a luz ou as trevas, o céu ou o inferno. Não iludam. Existe o céu e o inferno. Não fique preso a filosofias pagãs esotéricas que tendem a matar a letra, a palavra sagrada de Deus, as profecias, né? Ainda que tende a destinar o lugar para onde irão os desobedientes, né? O imperador Lucifer está nas portas do inferno para aprisionar os maus, iníquos, arrogantes, aos que não está comigo, com Cristo, que falo nesse predileto, que vocês tendem a crucificar como fez comigo, tendem a crucificar muitos. Aos céus estou às portas para receber, e os que me testificam. Lucifer era o querubim, recebeu a sentença, principalmente a cristãos desobedientes, não tementes e ordenados, conscientes do cetro, conscientes do certo e do errado, do bem ou do mal. Também há pessoas jogo arrogantes, hipócritas, que se levantam contra o outro, irmãos, se estando na razão do Cristo. A esses obedientes